Voltamos de novo. Vamos ver se. Olha, só confere para aí ver se está com um som, por favor. Tá virado, não? Tá. Então tá funcionando agora. Tá difícil, mas assim, quando acontece esse tipo de coisa, é porque a bênção é grande. Amém. Só corrigindo que foi falado aqui, eu errei, não são 24 letras, mas são 22 letras, tá? São 22 letras no alfabeto hebraico, são 22 letras e são 8 versículos cada letra, e todos os 8 versículos começam com a primeira letra, ou seja, os 8 primeiros versículos da letra Aleph começam com a letra Aleph. E os 8 o segundo bloco, que é a letra Bet, os 8 versículos são com a letra Bet. E assim sucessivamente 22. Desculpa o engano. Mas é assim. Hoje está bem complicado, mas devagarzinho nós vamos nos acertando. Então assim, a pergunta que eu fiz, que estava no mudo ali, vocês não estavam vendo, eu gostaria que vocês me respondessem uma pergunta. Você é feliz? Porque ali a palavra de Deus diz para nós, no primeiro versículo, Salmo 119, versículo 1, diz assim, ó: felizes são as pessoas que não podem ser acusadas de nada, porque elas vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Então assim, nós somos felizes no momento em que nós não podemos ser acusados de nada. Aí tu vai perguntar para mim assim, bem, eu tive uma vida passada, uma vida anterior a me converter, ao qual eu fiz muitas coisas erradas. Então, e a palavra de Deus diz para nós, lá em Colossenses 3:23, que todos nós pecamos e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então nós não temos como ser felizes, como uma palavra está dizendo, que felizes são as pessoas que não podem ser acusadas de nada. Então eu posso ser acusado. Se eu posso ser acusado de alguma coisa, então eu perdi a possibilidade de ser feliz. Eu perdi a possibilidade de ser bem-aventurado. Mas não é assim que acontece. Porque em João 3,16 diz para nós assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não depende mais de nós. A felicidade não depende de nós, por quê? Porque nós, se usar por mérito próprio, nós somos acusados. Agora, no momento que que Deus olha para nós, Ele não enxerga mais nós, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Em outra tradução diz para nós assim, ó, porque Deus amou o mundo tanto, mas tanto. Então, se Cristo amou o mundo de tal maneira que morreu por nós, e assim Ele levou a palavra de Deus diz que foi cravado, a cédula foi cravada na cruz, ou seja, os nossos pecados foram cravados na cruz, os nossos erros foram cravados na cruz. Então quando o acusador chega para nós e diz para nós assim, tu não é digno disso, cara, em João fala para nós assim, ó, Cristo morreu na cruz para que vocês não pequem, mas se por acaso vocês pecarem, vocês vão ter um advogado que vai defender vocês, Jesus Cristo. Então é isso. Quando ele está falando para nós que felizes são aquelas pessoas que não podem ser acusadas de nada, ele está dizendo que nós somos felizes não porque nós não somos pecadores, mas porque nós fomos cobertos com o sangue de Cristo e foi retirado de nós todo o pecado, foi retirado de nós todo o peso do pecado. Quando Deus olha para nós, Ele não enxerga mais nós, mas Ele enxerga Cristo em nosso lugar. Ele enxerga o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para me libertar. Ele não olha mais para mim. E a segunda parte do versículo diz que vive de acordo com a lei de Deus. Por isso que é muito interessante o Salmo 119, porque ele mostra para nós todos os objetivos ao qual a lei do Senhor fala. Ele mostra para nós como nós devemos amar a lei do Senhor, como nós devemos fazer a vontade de Deus. O Salmo 119 ele é apaixonante. Se vocês pegarem para ler em casa, leiam ele todos, e
e enquanto nós tivermos oportunidade de falar sobre ele, nós vamos falando versículo por versículo, para que vocês possam entender, porque é maravilhoso, é muito gostoso de falar a respeito do Salmo 119, porque ele fala o quão maravilhoso é a palavra de Deus, o quão maravilhoso é os mandamentos de Deus, o quão maravilhoso é os testemunhos que nós temos na palavra de Deus. Sabe que às vezes a gente olha assim, Deus diz, se a gente pegar os mandamentos, eu vi gente dizer assim, Deus é egoísta, porque Ele quer que ame Ele quer que adorem Ele quer que todas as coisas sejam para Ele, e não é isso que Deus está dizendo. Quando Ele diz para ti, não terás outro Deus diante de mim, porque no momento que tu tiver um outro Deus diante de ti, a não ser Deus, esse Deus, ele vai te roubar as coisas que tu tem. O que eu quero dizer é que eu quero roubar, por quê? Vamos supor que eu goste tanto de dinheiro, que eu trabalhe com todas as minhas forças para ganhar dinheiro, ou seja, o meu Deus é o dinheiro. Eu vou perder o resto da minha vida inteira atrás de dinheiro, ou seja, ele vai acabar, o dinheiro vai acabar com a minha vida. Eu conheço pessoas que vivem uma vida desgraçada atrás do dinheiro, pessoas que venderam bens para colocar na bolsa de valores para ganhar mais dinheiro, pessoas que trabalham em um emprego, 2 empregos, 3 empregos para conseguir mais dinheiro, ou seja, as pessoas deixam de viver, as pessoas abandonam as suas vidas atrás de dinheiro. E não só isso, daí tu olha pessoas que idolatram artistas, pessoas que idolatram cantores. Sabe, daí a gente convida a pessoa para ir assim, vamos fazer uma reunião em tal lugar, então diz, eu não posso, mas quando tem um evento, vamos lá ser eu, me diz uma banda, hein, que vem aí, uma banda, lá ser eu. Não sei. Uma banda qualquer que tem ainda, não? Restart, eu acho que nem existe mais o Restart, mas se existir... Mas vamos supor, vamos fazer um show em tal lugar, vamos lá, Rolling Stone, que é uma banda grande. Se o Rolling Stones vir no Rio de Janeiro, eu garanto que 5, 6 meses antes dele vir, os ingressos já estão todos comprados. E pessoas vão estar lá 3, 4, 5 dias antes na fila, dormindo, para poder reverenciar, para poder fazer, para poder, não é adorar, para poder curtir aquela banda. E muitas vezes nós, quando estamos falando a respeito da palavra de Deus, as pessoas não têm esse mesmo amor, não têm essa mesma entrega. E por isso que as pessoas não conseguem ser felizes. Por quê? Porque se nós tivermos qualquer coisa acima de Deus, nós não conseguiremos ser felizes. Por isso que Deus disse, tem o Senhor teu Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém. Porque se tu tiver Ele, todas as coisas tu vai fazer para Ele. E Ele te ama de tal forma que deu o Filho dele para te salvar, para te dar tamanha salvação. Então é isso que Ele quer dizer nesse versículo, que felizes são as pessoas que não podem ser acusadas de nada. Nós não somos acusados de nada porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. E nós vivemos de acordo com a lei de Deus, porque nós... sabe quando tu ama uma pessoa? Eu amo a minha esposa, e por eu amar ela, eu faço as coisas da melhor forma possível para deixar ela feliz. Uma vez alguém perguntou para a Josi, vou usar a Josi de novo aqui agora, os filhos vão olhar assim, tu só usa a Josi. Mas uma vez bota um pouco, rápida. Uma pessoa perguntou para mim assim, perguntou para a Josi, por que tu não faz tal coisa? Ela disse assim, não faço porque eu não quero entristecer o meu pai. Muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas para não entristecer a Deus. Isso seria o cristão. Então quando ele diz assim, que nós vivemos de acordo com a lei de Deus, o Senhor, não é que certa feita eu estava no hospital regional e eu encontrei com um pessoal de uma outra congregação, de uma outra religião. E eu estava fazendo visita e ele disse para mim assim,
Ô meu irmão, tudo bem? Nós temos que estar aqui no hospital, nós temos que trazer a palavra de Deus para as pessoas para que nós possamos alcançar a salvação. Aí eu disse para ele assim, não, tu está muito enganado. A salvação, ela não depende do que eu faço. Diz para nós lá em Romanos que a salvação não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Amém. Então, Deus olha para nós e resolveu nos dar a salvação, e nós somos alegres, nós somos felizes porque Deus nos deu a salvação. Então, no momento que nós deixamos de pecar, no momento que nós deixamos de fazer as coisas erradas, não é porque nós queremos alcançar a salvação, mas é porque nós queremos agradar a Deus que nos deu a salvação. Então assim, eu não erro mais, eu não peco mais, eu não faço mais as coisas erradas, porque Deus me amou de tal maneira que me deu a salvação, e eu, em agradecimento a Ele, eu faço as coisas. Em agradecimento a essa salvação, eu falo. Sabe quando tu ama uma pessoa, que eu comecei a falar a respeito da Dilce, tu levanta de manhã, tu quer agradar ela, daí tu vai lá e faz um cafezinho, não é o caso, né? Mas quando a gente ama uma pessoa, a gente quer agradar aquela pessoa. Sabe quando a gente começou a namorar, lá no início, que o namorado leva um buquê de rosa para a namorada, leva uma caixinha de bombom, e está sempre querendo agradar, porque ele quer que essa pessoa esteja sempre do lado dele. Da mesma forma, nós deveríamos ser com Deus. Nós deveríamos andar todos os dias querendo agradar a Deus, querendo fazer a vontade de Deus. Meus amados, vocês não estão falando. Vocês têm que colocar, estão falando? Então, o Leonel está respondendo daí. Tá, o Leonel está respondendo? Que a maioria é comentário tipo, sugestão de banda, falaram Petra, o Leonel falou Petra, o Tio Coca falou Oficina G3, o Paulo falou Menudos. Ó, os menudos aí. Não, mas é legal, porque se tu começar a interagir comigo, daí eu vejo o que o pessoal está fazendo. Senta aqui, Léo, interage com o É que é bom ele cuidar mesmo ali, ele cuidar se caso der qualquer problema. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, desculpa, o que eu quero que vocês entendam, que quando ele está falando aqui que felizes são as pessoas que não são acusadas de nada, nós não somos dignos de nada. Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele para nos salvar. Amém. Então todas as coisas que acontecem na vida da gente, e agora vou falando um pouco da situação a qual nós nos encontramos, que às vezes as pessoas, a respeito desse vírus que nos fez inclusive nós não estar reunidos, nós estamos fazendo essa live por causa dele, isso não pegou Deus desapercebido, que às vezes parece que as pessoas acham que Deus, esse coronavírus aí veio por acaso. Não, ele não veio por acaso. A palavra de Deus diz para nós em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam conforme os seus preceitos. Então, tudo que está acontecendo no mundo tem um aval de Deus. Tudo que está acontecendo no mundo tem a permissão de Deus. Tem a bondade permissiva de Deus que as coisas acontecem. Então, muitas vezes as coisas que estão acontecendo são para que nós possamos crescer. E eu acho interessante que esse vírus que está acontecendo, eu estou vendo pessoas que nunca falaram de religião, estão postando versículo no estão postando versículo nas redes sociais, no WhatsApp, estão mandando vídeos de Deus e isso, sabe? É interessante porque as pessoas, quando elas chegam, se apavoram com as coisas que estão acontecendo, elas se aproximam de Deus o que não deveria ser. A palavra de Deus diz para nós que no momento que nós conhecermos a Deus de verdade e estivermos do lado de Deus, as coisas vão ser diferentes. Por quê? Porque Deus vai nos dar a salvação, Deus vai nos dar a forma que nós devemos agir. Está preocupado com o vírus? É lógico que eu acho que nós temos que ser precavidos. A palavra de Deus que diz para nós que nós temos que ser prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. Então, nós devemos ser simples, nós devemos ser calmos, mas ao mesmo tempo nós temos que ser prudentes. Nós temos que saber o que está acontecendo em volta e ser inteligentes a ponto de, certo momento, isso está acontecendo, vamos nos apartar um do outro, para que nós temos a obrigação
de ajudar as pessoas. Ontem, né? Foi ontem que eu saí. Isso. Ontem uma pessoa me ligou e pediu que estava passando necessidade financeira e não tinha como comprar comida para eles comerem. Se eu podia levar uma cesta básica para eles. Prontamente eu peguei umas coisas que eu tinha, botei na moto e levei para a pessoa. Cheguei lá, eu levei numa caixa para não ter perigo. Eu botei dentro de uma caixa, cheguei lá e pedi para ela abrir o portão. Ela abriu o portão, eu peguei e larguei as coisas em cima da mesa, me afastei e fui embora. Não cumprimentei fisicamente, não teve o toque. É lógico que eu cumprimentei a pessoa, mas eu tenho que ter inteligência. Eu não posso de forma alguma deixar de atender as pessoas. Eu não posso de forma alguma deixar de apoiar as pessoas. Se a pessoa pedir uma oração, se a pessoa pedir uma visita, se a pessoa pedir que eu esteja lá para conversar com ela, eu tenho que estar lá, mas eu posso estar a 2 metros de distância, que é a palavra o que a recomendação da OMS diz para nós, que nós devemos estar a 2 metros de distância da pessoa. Então eu posso ir ter com essa pessoa, mas numa distância que não comprometa a minha saúde e nem a saúde dela, porque eu posso estar portando o vírus e de repente eu chego lá e vou fazer uma oração com imposição de mão ou qualquer coisa e vou tocar nessa pessoa e posso contaminar ela. Eu tenho que ser inteligente a ponto de poder ajudar a pessoa e não trazer para ela. O Ivan falou que essa situação atual no mundo é uma das melhores e talvez uma das últimas oportunidades de falarmos de Cristo. Nós temos que aproveitar para falar de Deus. Sabe que infelizmente eu vejo, o que eu estou vendo também, os crentes antigos, os crentes que não são crentes, eles estão falando de Deus, sabe? É interessante. E os crentes que são crentes, eles estão discutindo na internet se é para fazer isso ou se é para fazer aquilo. Hoje nós estávamos conversando, eu fiz um post a respeito dos pastores, e nós estávamos conversando a respeito disso lá. Que ao invés de os pastores estar todos reunidos nesse momento, ao invés dos pastores estar todos lutando pelo mesmo objetivo, cada um está querendo puxar brasa para o seu assado. Infelizmente nós vemos isso, não é de agora, nós vemos isso, já acontece lá, se nós vemos no livro de Coríntios, que diz para nós assim, porque os de Paulo e os de Barnabé. Então, hoje existe a mesma coisa. Eu estava conversando com meu irmão que está assistindo, né? Pastor Goulart. Aí nós estávamos conversando e aí nós estávamos falando que eu até fiz uma brincadeira que diz assim, os de gravata, que se tu olhar a foto do meu irmão lá, o pastor Goulart, a foto do Facebook dele, ele está sentado lá bonitaço, bem arrumadinho, de terno e gravata, cheio da marca. Aí tu olha a minha lá, eu de camiseta e de barba. Então assim, tem pessoas que estão seguindo os de barba e tem pessoas que estão seguindo o de gravata. Não era para ser isso. Nós todos não deveríamos estar olhando para a gravata, para a barba, para a tatuagem, para isso, para aquilo, para aquele outro. Todos nós deveríamos estar com os olhos fitos em Cristo. Cristo é a nossa rocha. Cristo é a nossa tábua de salvação. Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Não eu, não o Goulart, não qualquer outro pastor. Pastor Alexandre, pastor Loidemar, pastor Tony, pastor Aigron, agora tem que falar todos, senão vai ficar feio, eu esqueci o nome de alguém. Pastor Pablo, me ajuda? O pastor Josué, Paulo Tavares. Então todos os pastores, nós todos na realidade não temos nada indiferente, ou seja, no momento que nós nos tornamos pastores, nós nos tornamos servos das pessoas. Nós estamos aqui dispostos a ajudar as pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que felizes são aqueles que não são acusados de nada. Por quê? Porque nós não vivemos mais a nossa vida, mas nós vivemos a vida de Cristo. Amém. É isso que nós temos que fazer. Porque no momento que nós colocarmos isso em prática no nosso viver, a coisa vai ser diferente. Nós vamos poder amar as pessoas de tal forma qual Cristo amou. Eu costumo falar sempre na igreja, eu gostaria muito de descobrir o óculos de Cristo.
Sabe, tu ter um óculos ao qual tu colocasse ele e tu enxergasse as pessoas com o olhar de Cristo. Já pensou que maravilha nós podermos olhar para as pessoas e poder olhar com o amor que Cristo tinha? Eu sou apaixonado pela palavra, pela passagem que Cristo, a mulher que vai ser apedrejada por ser adúltera, ela adulterou. Eu acho interessante nessa passagem porque a mulher foi adúltera, só que ela não adulterou sozinha. Precisava ter um homem para ter adulterado, que deu o homem na história, mas não é sobre isso que eu quero falar. Aí Cristo pega e se abaixa e começa a escrever na areia, e ali o pessoal começa a inquirir ele, e aí ele levanta e diz assim: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz para nós que de um a um, dos mais velhos até os mais novos, foram se levantando, foram se retirando, porque tinham pecado. Mas naquele local tinha uma pessoa que não tinha pecado nenhum. Tinha uma pessoa que tinha condição de atirar a pedra, que era Cristo Jesus, e ele não fez isso. Ao invés de ele jogar a pedra, ao invés de ele atirar a pedra, ele amou aquela mulher de tal forma, eu acredito que ele deve ter dado um abraço nela e ter dito para ela assim: minha filha, que dê teus acusadores, todos foram embora, eu também não vou te acusar, agora vá e não peques mais. É isso que nós devemos olhar para as pessoas dessa forma. Nós devemos olhar para as pessoas dessa forma e dizer para elas assim: a pessoa está num erro, eu não posso acusar ela. A pessoa está cometendo um pecado, eu não posso chegar e acusar ela. A palavra de Deus para nós que nós temos até o direito de exortar, como Cristo fez. Chegou lá e disse: minha filha, tu está em pecado, tu tem que mudar. E nós temos que ter isso, mas com amor, nós temos que ter isso com mansidão. Nós não temos que chegar para as pessoas e acusar as pessoas porque elas estão fazendo alguma coisa errada. Em primeiro lugar, para te chegar para uma pessoa e admoestar ela, tu tem que estar no Espírito de Cristo, tu tem que ter o Espírito de Deus na tua vida, e o Espírito de Deus jamais magoa uma pessoa, o Espírito de Deus jamais entristece uma pessoa, ao contrário, ele faz com que a pessoa se arrependa e se alegre de estar na presença dele. Então, no momento que tu saiu da tua casa, ou tu saiu do lugar que tu está para ir falar com alguém e tu entristeceu essa pessoa, pode contar que tu não está com o Espírito de Cristo. Porque se tu tivesse com o Espírito de Cristo, essa pessoa choraria. Se tu tivesse no Espírito de Cristo, essa pessoa se entristeceria e mudaria de vida, assim como fez a mulher adúltera. O pastor Goulart disse: é só assim, quando formos mostraremos Cristo ao mundo. E o Paulo disse: Jesus nunca disse nunca literalmente disse eu te amo, mas até hoje ninguém nos amou mais do que ele. É a ação que conta. É isso aí. Isso é muito interessante, muito interessante. O Paulo Fortes. Isso. Paulo Fortes. O que o Vladimir falou, Coca? O Goulart? Agora eu contei todos os nomes dele. Ele disse que enquanto a gente não for a gente não for uma unidade, exato. A gente não vai mostrar Cristo. Enquanto nós não formos, enquanto a igreja não for uma, nunca nós vamos mostrar Cristo para as pessoas, porque infelizmente o que nós vemos, as pessoas mundanas, as pessoas do mundo olham para nós e riem de nós, porque nem nós conseguimos, sabe, o único exército que eu vejo que se combate contra si é o exército dos cristãos. Porque o pentecostal fala do batista, o batista fala do adventista, o adventista fala do católico, o católico, e nós falamos um dos outros, ao invés de nós nos reunirmos e adorarmos a Deus e mostrar Deus para as pessoas. O Paulo, agora, vamos lá. O Paulo disse: Jesus nunca literalmente disse eu te amo, mas até hoje ninguém nos amou mais do que ele. Pronto. É a ação que conta. Isso, exatamente. Não adianta nada, a palavra de Deus diz para nós assim, que não seja a mulher, ele fala a respeito da mulher. Mulher, você que tem um marido descrente, ganhe o seu marido de boca fechada. Então não é o falar que vai mudar uma pessoa, não é o falar que vai transformar uma pessoa, não é o teu muito falar, isso está em Provérbios, não é o muito falar ao contrário, em vez da pessoa ficar feliz, a pessoa vai ficar brava contigo, porque sabe, quando esses dias nós estávamos falando lá a respeito, nós estamos estudando o Sermão do Monte na igreja, e bem-aventurados que são perseguidos.
Mas é os que são perseguidos por amor ao nome de Deus. Mas nós, às vezes a gente diz, estou sendo perseguido porque eu vou falar, em tudo que é lugar que eu vou, eu falo de Cristo e as pessoas não querem mais me ouvir, eu estou sendo perseguido. Eles estão te perseguindo, não é porque tu é cristão, é porque tu é chato, sabe? Infelizmente, tu olha cristãos que são chatos, que só falam, nós não podemos ser chatos. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós, em Atos 2, e todos os dias, em Atos 2, isso, lá no fim do capítulo, e todos os dias Deus acrescentava, por quê? Porque eles, aos olhos a igreja, aos olhos das pessoas, era boa. Então, enquanto nós não sermos como eram os apóstolos, que quando as pessoas olharem para nós, se alegrem e vejam, nossa, que maravilha estar lá, nós nunca vamos ser. E não é pelo falar, como o Paulo disse, não é pelo a gente dizer para as pessoas que a gente ama ela, mas é pela nossa forma de agir. E aí as pessoas vão ver o quanto a gente ama de verdade, o quanto Cristo ama de verdade elas. Mais alguma? A Manu disse: a graça é uma oferta de perdão oferecido por um amor incondicional. É isso aí, a graça é de graça, sabe? Isso é interessante, porque às vezes a gente acha que eu tenho, para eu ir para o céu, eu não posso mentir, eu não posso pecar, eu não posso trair, eu não posso roubar, eu não posso, isso independe, a graça é de graça. Para eu ir para o céu, Cristo tem que ter morrido por mim, Ele tem que ter me aceito, e no momento que Ele me aceitou, Ele me constrange de uma forma tamanha que eu não traio mais, que eu não minto mais, que eu não roubo mais, ou seja, eu sou uma nova criatura, Coríntios 5,17, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou seja, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que matava, não mata mais, aquele que pecava, não peca mais, nós somos novas criaturas, isso é interessante. E eu gostaria, aproveitando isso, que acontecesse todos os dias aqui na nossa live, que todos os dias nós viéssemos aqui e nós conversássemos. Eu aqui, que agora eu dou uma de Carlos Alberto, eu aqui no meu velho e querido banco, e você, mas não, nós aqui em casa, vocês na casa de vocês e nós interagindo. Eu fiz um slogan, eu não me lembro do slogan, como é que era, Ana? Leia para nós o slogan. O slogan do convite. Do manto. Afastado fisicamente. Nós estamos distantes fisicamente, mas unidos na comunhão de Cristo. Na comunhão de Cristo. Isso. Nós estamos afastados fisicamente, mas nós estamos unidos na comunhão de Cristo. Eu vou pular um comentário aqui, só para dizer que a Samara deu oi pra ti. Oi, Samara. Samara é minha neta. O Valdeli, contribuindo com essa questão da união, ele disse: é tempo de união, todos orando pela mesma causa. Amém. E o pastor Alexandre falou: como organismo precisamos exercer o reino aqui na terra. Infelizmente as pessoas, ou melhor, lideranças religiosas da igreja como organização se dividem e não se unem em favor da obra de Cristo. Precisamos ser igreja. Mateus 6,33 aí, por favor. Vamos ver se eu não errei. Mateus 6,33. A respeito do que o pastor Alexandre falou. Enquanto nós não formos um, é isso aí mesmo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No momento que nós não tivermos o reino de Deus, não adianta nada. Nós temos que ter o reino de Deus implantado na nossa vida. Sabe que nós não conseguimos entender o que é o reino de Deus, porque hoje nós vivemos aqui no Brasil o presidencialismo. Mas se tu olhar, hoje ainda existe o reinado na Coreia. Na Coreia existe o reinado, ou seja, o Chuin, como é que é o nome dele? A Coreia do... ditadura? Isso. Coreia do Norte. A Coreia do Norte, lá, o Chuin, esqueci o nome. Kim Jong-un, alguma coisa assim. Ele tem o poder de que tu viva ou não viva. Isso é o reinado. O reinado é quando a gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus na nossa vida, ou seja, a gente deixa de viver. Ou seja, Cristo é o nosso rei, nós somos servos. No momento que eu sou servo,
Eu já não tenho mais direito a nada. Ou seja, tudo que eu faço é para a honra e para a glória do meu Deus. Tudo que eu faço é para que Ele seja exaltado. Tudo que eu faço é para que a honra seja dada a Ele e não mais a mim. Ou seja, eu sou totalmente eu sou totalmente anulado. Ou seja, Cristo é a minha vida, ou seja, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto nós não tivermos isso de verdade no nosso viver, nós nunca vamos conseguir viver. Infelizmente, vai ser o pastor da igreja tal puxando para cá, o pastor da igreja tal puxando para lá, o pastor da igreja tal puxando para cá, cada um puxando brasa para o seu assado. Ou seja, nós vamos ter um cristianismo proselitista, ou seja, eu querendo ir lá na igreja tal e tirar os membros deles para trazer para a minha. O fulano de tal vai pegar a igreja do outro e vai levar para o outro. E um querendo pegar, ao invés de nós estarmos no mundo pregando o evangelho e dizendo: procura a igreja mais próxima da tua casa. Procura, porque lá onde fala da palavra de Deus. Isso que nós temos que fazer. E aí nós vamos conseguir colocar em prática esse primeiro versículo que nós lemos. Seremos felizes porque nós não vamos sermos acusados de nada, porque Cristo morreu por nós e nós vivemos por Ele. Aí vai ser diferente, ou seja, nós não vamos mais viver de acordo com a nossa lei, mas de acordo com a lei de Deus. Kim Jong-un é o da Coreia. Depois, só que é a publicação que eu fiz no meu Facebook da pregação do Zé Bruno, que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que Jesus, o próprio, disse que Ele é a vida, não tem como a gente se converter, começar a andar pelos caminhos de Cristo e não querer viver igual a Jesus. Porque se Ele é a vida, então a nossa vida tem que ser Ele. E a vida de Jesus é o quê? Adorar o Pai, servir ao Pai, fazer as vontades do Pai. E é isso que a gente tem que fazer. A partir do momento que a gente se converte e conhece o que é o cristianismo de verdade, quem é Jesus, a gente tem que começar a viver Jesus. E assim a gente vai viver em união, porque todo mundo vive a vida de Jesus. Amém. Tem alguns comentários aqui. No comentário do pastor Alexandre. Só um pouquinho, antes de falar do comentário. É que eu ia falar no início da live e me esqueci. Eu gostaria que, se vocês tiverem oportunidade, batam uma foto da família de vocês aí que está reunido. A minha não precisa, porque a família está aqui, vocês estão vendo. Mas bate uma foto da tua família e coloca nos comentários aí. Nós estamos aqui, vamos fazer legal, para todo mundo ver que nós somos unidos de verdade, que a comunhão dos santos funciona aqui na nossa família, a família Peniel. Então, bate foto tu com a tua família e posta aí. Aí eu quero ver quantas fotos a gente vai ter aí. Dá boa noite, né? Bem-vindo pro pastor Glauco. Ele é da igreja... Ô, pastor Glauco! Da igreja de Tubarão, Igreja Esperança e Paz, o nome da igreja. Pastor Glauco, eu tô acompanhando o pastor Glauco. Aí o senhor tá numa ferrenha luta aí para manter a igreja aberta, né? Que Deus abençoe, meu irmão. A Manu falou: o fruto do Espírito reflete a boa obra do Calvário. A obra do Calvário. Como é que é? O fruto do Espírito reflete a obra do Calvário. Isso. Não adianta nada eu dizer que eu sou cristão e os frutos não aparecerem. Ou seja, eu sou uma jaqueira e digo para a pessoa: olha como eu tenho maçã. Não tenho maçã. Jaqueira não dá maçã, jaqueira dá jaca. Então, assim, eu não posso dizer que eu sou cristão e os meus atos não mostrarem isso. Então, muito bem, mano, muito bem. O Michael comentou aqui: todos em um só objetivo: união, força, paz, amor, saber esperar, orar sem cessar. É isso aí. Temos que estar constantemente. A palavra de Deus diz para nós assim: orai sem cessar. Nós estamos num propósito de oração 24 horas por dia pelo nosso país. Então, todos os momentos do dia tem uma pessoa, pelo menos uma pessoa orando. Então, se você quiser, coloca aí, pode botar nos comentários ou manda no WhatsApp para mim assim: eu quero orar das 8 às 9, das 17 às 23. Nossa, o cara gosta de orar. Das 17 às 18, lá sei eu. Coloca aí, vamos orar. Nós temos que estar em constante oração por essa nação, que é a única forma que pode mudar.
A Jaque falou que pescar em aquário é querer membros e não almas. Oxe, ó, foi profundo, Jaque. É verdade, na realidade, a pessoa que pesca em aquário, ela está mais preocupada em inchar do que crescer. E na realidade o que nós queremos é crescer, ou seja, nós temos que sair de dentro das nossas casas. A palavra de Deus para nós que a igreja não é a gente que vem para dentro, mas a igreja é o que sai para fora e leva para as pessoas. A Josi falando disso disse, a palavra diz ide e pregue o evangelho e não espere que as pessoas venham até ti. Temos que levar as pessoas a Deus e não a igreja. Exatamente, nós temos que levar, olha, tá maravilhoso isso aí. Nós temos que levar a igreja para as pessoas. As pessoas não vão vir. As pessoas vão vir atrás, como está acontecendo agora a respeito do coronavírus. As pessoas não estão vindo atrás de Deus. Elas estão vindo atrás de uma cura. Elas estão vindo atrás de um alívio. E não atrás de Deus. A pessoa que busca a Deus, ela não busca a Deus pela situação que está acontecendo, mas ela busca a Deus pelo que Deus é. Isso é o interessante. Aqui eles estão falando que não dá para postar foto aqui, mas aí depois a gente faz um post separado na página da igreja, postando fotos de todo mundo. Nos envia pelo WhatsApp. É isso aí. Mande pelo WhatsApp meu ou do Leonel, manda as fotos. E aí a gente vai pegar essas fotos e vai fazer lá no Facebook no Facebook da igreja vai ser postado as fotos do culto de hoje, do culto de amanhã, do culto depois da manhã. Isso é igreja em movimento, como o pastor Pablo gosta de falar, igreja em movimento. Uma coisa que o Marciano falou faz um tempinho já, eu acabei passando, que esse é um ótimo momento para a gente cuidar mais das nossas famílias. E eu queria unir isso ao fato de que é o momento da gente cuidar do ser igreja também, né? De praticar, não ser parte de um templo, mas sim ser igreja, porque a gente tem muito essa mentalidade de que a igreja é o lugar. É o lugar, o templo. Isso é uma coisa que nós estamos aproveitando agora. Olha que maravilha isso que nós estamos fazendo. Nós estamos distantes, na realidade, fisicamente, mas nós estamos em comunhão com Cristo. Exatamente o slogan que eu coloquei ali. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser igreja. E ser igreja não é necessariamente nós estarmos reunidos fisicamente, mas nós estarmos unidos espiritualmente, como nós estamos fazendo 24 horas por dia em oração. Então vamos ganhar alguma coisa com isso? Não, nós estamos orando pelo Brasil, nós estamos orando pela situação a qual o Brasil se encontra. Nós não vamos ganhar, não, sim, nós vamos ganhar quanto mais a presença de Deus. Nós estamos, sabe, tem uma palavra de Deus, tem uma palavra que eu ouvi uma certa feita, uma pessoa que disse assim, que nós temos que orar pelos nossos filhos até que como é que eu falava na postagem? Nós deveríamos orar pelos filhos até que os nossos filhos conhecessem a Cristo. E na minha percepção, nós temos que orar para Deus até Deus se revelar para os nossos filhos. Amém. A palavra de Deus diz para nós assim, inculca no teu filho a palavra, que depois de velho ele não vai esquecer dela. Então é isso que nós temos que fazer, como o Marciano falou, nós sermos uma família. Sabe, eu acho maravilhoso isso que está acontecendo hoje, é incrível, coronavírus. Mas pelo menos as famílias estão se reunindo, as famílias estão dentro de casa junto, conversando. Eu vi esses dias, um cara botou a postagem assim, sabe que nós estamos trancados dentro de casa, eu estou conversando com a minha mulher e até achei que ela é uma pessoa legal. Sabe, nós vivemos uma vida tão corrida que nós não temos tempo de conversar com a esposa, nós não temos tempo de conversar com os filhos, e hoje nós temos tido tempo. Nós brincando, aqui em casa o pessoal me conhece, dentro do meu pátio tem 3 ameaças de casa. Casa mesmo não tem nenhuma ainda, mas tem 3 ameaças de casa. Aí alguém falou para mim assim, vamos fazer o seguinte, tu fica numa casa, o Leonel fica na outra casa e a Cassiane na outra casa para não dar discussão, sabe? Mas nós estamos vivendo um momento maravilhoso na nossa família.
Nós estamos vivendo um momento em que os meus 2 filhos que moram junto comigo, e a Josi também que não mora junto comigo, nós nos encontramos, eles se encontraram com Deus de verdade. E eles reconheceram Deus como único e suficiente Salvador. E isso tem sido maravilhoso. E eu sou grato à Igreja Peniel por isso. Porque nós conhecemos, meus filhos estão hoje dentro da igreja. Meus filhos, não necessariamente o templo, mas eles estão alicerçados em Deus por causa disso. E vamos aproveitar esse período ao qual nós não conseguimos ir para a igreja e aproveitar a nossa família. Por isso que eu fiz essa proposta da gente nos reunir todos os dias às 8 horas. Porque vocês na casa de vocês e nós aqui, nós conversamos em família. Vocês com a família de vocês, e assim a gente vai ter um culto doméstico. É essa que é a ideia, que nós possamos estar juntos. Tem bastante coisa agora. Tem bastante coisa. Alberti Machado falou... Alberti, meu primo. Alberti Machado, tá. A palavra de Deus em Mateus 12:25 diz que toda casa dividida não subsistirá. A igreja de Cristo tem que entender isso. Somente com a unidade da igreja vamos fazer a diferença na sociedade. É isso aí, Alberto. É verdade. Cara, eu acho que a última vez que eu te vi, tu devia ter uns 12, 13 anos. Eu vi agora que eu acho que até voto já né? Então, faz tempo que eu não te vejo. Se a hora tiver oportunidade, a gente se vê. Valeu, Guri. A Sariá disse em Eclesiastes 7, 13 e 14, diz assim: procure compreender a obra de Deus, porque ninguém endireita o que ele encurvou. Esteja alegre no dia feliz, e no dia da desgraça procure refletir, porque um e outro foram feitos por Deus, para que o homem nunca possa descobrir nada do seu próprio futuro. Glória. Isso eu acho muito interessante. A palavra diz em outra parte, diz assim, chora com os que choram e ri com os que riem. Nós temos que estar preparados para estar em todos os momentos e sempre alegre. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem. Então nós nos alegramos porque tudo que acontece na nossa vida, quer bem, quer ruim, é o melhor para nós. Deus está nos zelando pela nossa vida. A Jaque disse: a diferença de quem tem Cristo e entende o que é ser igreja é que temos rede de apoio. Não podemos, nessa situação que estamos vivendo, ficar preocupados com comida, por exemplo. É tempo de repartir, de conversar e de dividir o que temos para somar. O mundo está desesperado porque se sente só. Amém. Atos 20, 35 diz para nós assim: muito mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. Então que nós possamos, ao contrário do mundo, ao invés de querer tirar, nós possamos doar. E não doar só o alimento, não doar só a parte física, mas doar a parte espiritual, doar o amor para as pessoas. Isso é interessante demais. A Jaque e o Paulo vão sair para oração, então... Deus, nós já estamos encerrando também, né? Já é, nossa, 21 horas já. A Jaque fez um comentário também. Caso ela ainda esteja aqui. Qual? O último comentário, acho. O último dela eu acabei de ler. A Josi falou: vale lembrar que o ensino efetivo se faz pelo exemplo. Então devemos ensinar os nossos filhos a buscar a Deus, buscando Amém. A Deus. Amém. Isso aí. O filho jamais ele vai aquele ditado de faça o que eu faço. Não, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pensa que vai ser. O teu filho vai ser exatamente a cópia do que tu é, não a cópia do que tu fala. O Alberti? Albert. Tu tá mudando. Quando eu falo, tu muda. Ele disse que é avô já. Ele disse que já é avô, Tem mais alguma coisa? Não, agora a galera tem uma camada. Só algumas pessoas. O Paulo se despedindo também. O Paulo que eles vão orar. Vai estar na hora da oração. O Paulo vai ficar das 21 às 22. O Paulo e a Jaque. Eu acho que hoje nós paramos por aqui. Amanhã nós nos reunimos de novo às 20 horas. Vamos fazer todos os dias. Enquanto tiver... Bem, 176 dias a gente consegue fazer. 176 dias a gente consegue fazer. Até terminar o Salmo 119. Então, assim, quero agradecer a presença de todos, agradecer pela participação de todos. E amanhã estejamos aqui de novo, porque nós possamos conversar, bater um papo. Nós estamos fazendo um teste, nós queremos ver se tem como a gente fazer a interação não só digitada, mas de repente, se tiver uma forma de vocês participarem também no vídeo, a gente vai ver o que vai fazer.
algum aplicativo, nós estamos correndo atrás para que a gente possa fazer um culto, cada um com seu celular e todo mundo enxergando todo mundo. A gente vai dar um jeito. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. E eu gostaria de fazer, pega para nós aí, faz favor, 2 Coríntios 13, 13. Para nós fazer a oração sacerdotal. Eu quero fazer uma oração com vocês e agradecer. Cássio, faz uma oração para nós, para terminar. Amém? Faz uma oração para nós aí, para terminar. Vai. Está envergonhada, Cássio. Léo, faz uma oração para nós então aí. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de sermos igreja com as pessoas que congregavam conosco até semana passada e que voltarão a congregar quando for da Tua vontade. Também a presença de pessoas de Porto Alegre, Sapiranga, pessoas que nós nunca imaginaríamos que estariam congregando com a gente e estão congregando de maneira digital. Obrigado, Pai, porque Tu tem nos dado sabedoria para unir as famílias nesse momento tão desesperador da sociedade. Porque Tu tem nos ajudado a sermos um como igreja, sermos um como família e que Tu continue nos ensinando, mesmo nesse sofrimento. Como diz em Eclesiastes, e a Sarah disse que nós não sabemos do futuro, não tem como saber. Então que nós possamos confiar em Ti e largar nas Tuas mãos as nossas vidas, Pai. Confiar que a Tua provisão é tudo que nós precisamos. Vivemos pela Tua graça e só ela nos basta. Amém. É isso que eu quero Te agradecer, por essa oportunidade que Tu tem nos dado. Que Tu tenha misericórdia de nós também, desse mundo, que Tu dê sabedoria para os nossos governantes para tratar esse problema, que Tu dê sabedoria para o povo para se prevenir e não acabar passando para mais pessoas ainda. Que nós possamos agir como igreja, como família e também como povo, como uma nação. Nós sejamos um para vencer esse problema e possamos voltar a Te cultuar nos nossos templos, nas nossas casas, em comunhão presencial também. É isso que eu Te peço e eu Te agradeço desde já por tudo que Tu tens feito. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Fiquem na paz até amanhã. Amanhã às 8 horas estamos aqui de novo. Amém. Até.